Vamos abençoar a serva do Senhor. Vamos pedir a graça, o poder de Deus, o azeite sobre a vida dela, que com certeza é uma mulher responsável pelo que ela vai falar nessa noite, já veio do coração do Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco a vida dela nas tuas mãos, que ela seja usada como vaso de Deus, que haja liberdade no coração dela, para Deus usar ela nessa noite como boca de Deus, Pai. E em nome de Jesus, nós repreendemos sobre a vida dela, tudo aquilo que não provém de Deus, toda seca, tudo levante contra ela, em nome de Jesus, contra a família dela, Pai, caia por terra agora, e com todas as muralhas hoje, nós podemos nessa noite já começar a ter umas muralhas da nossa vida, muralhas que têm entristecido, angustiado, e nessa noite, no nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que está neste lugar, e use a tua serva conforme o teu querer, use os obreiros dessa noite, Pai, estamos diante do Senhor, Pai, seja bem-vindo neste lugar, Pai, use os teus vasos dessa noite, no nome de Jesus, amém. Bata a palma para Jesus na vida dela. Cumprimento a todos com a paz do Senhor nesta noite. Que nem disse a pastora, é uma grande responsabilidade quando nós chegamos aqui, quando a gente recebe a escala, é o convite do Senhor na nossa vida. Quando nós somos escalados, com certeza, o Espírito Santo colocou no coração da pastora e a pastora nos escala. E é com um temor no nosso coração, para nós tirar, que nem disse a missionária Alexandre, para nós tirar as muralhas da nossa vida. Às vezes a gente quer tirar tantas muralhas da vida dos outros, mas a nossa, a gente deixa lá. E nessa noite, quando a pastora me escalou, ela me deu um tema, fortaleza. E quando nós falamos em fortaleza, nós pensamos num lugar bem forte, né? Uma fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Ele é a nossa rocha. Mas as fortalezas que nós temos que tirar da nossa vida. E é nós que temos que tirar. Antes de nós orar nessa noite, antes de nós ler a palavra, vamos orar mais um pouquinho nessa noite. A pastora falou que nós temos liberdade, que nós estamos na casa do nosso Pai. Começa a pedir para Ele nessa noite. E eu quero te fazer a pergunta que Ele me fazia essa semana. Que eu disse para a pastora que eu passei a semana toda orando. Hoje nem fui no cristal, porque eu queria estudar sobre as muralhas. E o Espírito Santo me falava: qual muralha tu quer tirar da tua vida? Qual muralha tu quer tirar da tua vida? É da tua, não é do teu marido, não é da esposa, não é do filho, não é do teu irmão da igreja, não é da vida da pastora, é da tua vida, da minha vida. Qual muralha tu quer tirar? Começa a pensar qual muralha que tu quer tirar da tua vida nessa noite. E vamos dar liberdade para o Espírito Santo de Deus, porque só Ele tem liberdade neste lugar, porque este lugar, este altar é consagrado ao Senhor. Senhor Jesus, nós chegamos mais uma vez na tua presença nessa noite. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez aqui, pelos louvores, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, por os obreiros da tua casa, pela tua palavra, Deus. Tu já falou com nós através da tua palavra nessa noite, Deus. Estabelece o teu querer e a tua vontade neste lugar. Que nenhum saia daqui como chegou. Que essa palavra seja rema para as nossas vidas nessa noite. Que vem do teu coração para o nosso coração. Pai, tudo que o Senhor me falava, traz a minha mente nessa noite. Mas que o meu eu venha diminuir. Mas que o teu Espírito Santo cresça neste lugar. Pai, estabelece o teu reino aqui. Coloca anjos ministradores sobre a tua igreja. Lá na porta, Deus, Pai, lá na porta da frente, sobre o teu altar. Sobre a galeria, Pai. Anjos guerreiros, Deus, ministrando sobre cada vida nessa noite. E nós te damos liberdade, Espírito Santo. Que tu cresça no meio da tua igreja. Que nenhuma barreira contrária fique de pé diante de ti nessa noite, Deus. Que quando nós fazer a volta nessa muralha, que as barreiras da nossa vida, aquela que nós entregar para ti, vai ruir nessa noite, Pai. E nós, é pela fé, Senhor. Pai, eu te peço, nos dá uma fé sobrenatural nessa noite. Que nós entre chegar conforme o teu querer e a tua vontade. Nos dá olhos e ouvidos espirituais, Pai. Que tudo acontece pela fé, Senhor. E fé, dons de Deus nessa noite.
Pai, estabelece teu reino neste lugar. Entregamos tudo nas tuas mãos. A palavra é tua, Pai. Que tu venha se cumprir o teu querer e a tua vontade nessa noite nas nossas vidas. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo nessa noite, Pai. Passeia no meio da tua igreja. Passeia no meio da tua rede, Pai. Traz um avivamento, Deus. Aviva o teu chamado na nossa alma, Pai. Aviva, Pai, o teu chamado nas nossas vidas, Pai. Espírito Santo, o Senhor te convence. Seja bem-vindo. Toma o teu trono nas nossas vidas. Aleluia. Toma o teu trono. E entre o rei da glória nessa noite. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. 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 Vamos ver a palavra que a missionária Alexandra leu. Josué 6, do 1 ao 21. Como Deus fala diferente. Quase todos os pregadores pregaram Josué 6. O pastor Elton, no primeiro dia, pregou os 6 capítulos de Josué. E cada um, Deus fala diferente. Aleluia. Josué, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, e cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz do zunido dela, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: Levai a arca da aliança 7 sacerdotes, leve 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. No 7, e disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e trocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Aleluia. No 9, os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. No 10, porém ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. 11, assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e ali pernoitaram. E levantou-se Josué de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Homens armados iam diante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 14, no 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram a subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, e ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe a prostituta, e todos que estiver com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-vos condenado, não vos torneis maldito ao arraial de Israel, e os confundais. E o 19, porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro.
No 20, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo os unidos das trombetas, levando grande grito, ruinaram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si ia tomar. No 21, tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente, a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Pode sentar até aí, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Quando o Senhor me deu essa passagem, essa palavra que a pastora me falou sobre fortaleza, o Senhor me falou de fé e de obediência. A pastora falou, o missionário Alexandre falou, sem fé tu não obedece. E se tu não é obediente, tu não tem fé. Uma coisa depende da outra. Tu pode me dizer, Senhor, eu tenho fé, mas eu não obedeço. Então tu não tem fé. Porque quando nós temos fé, nós acreditamos naquilo que Deus colocou no nosso coração. E eu quero ler um pouquinho, pode ser sentado, no capítulo 5, versículo 16, versículo 13, que Deus aparece em Josué, que começa aí, quando Deus começa a dar a direção para ele de obediência. Quando diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem, que jazia na mão uma espada nua. Chegou Josué e disse-lhes: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe ele: não, sou o príncipe dos exércitos do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse: quem diz meu servo ao seu Senhor? E respondeu: o príncipe do exército do Senhor é Josué. Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que está é santo. E assim fez Josué. Primeiro Deus foi se encontrar com Josué. Quando nós lemos, na tua Bíblia não diz assim, ó, o anjo do Senhor, do exército, o príncipe do exército do Senhor, com letra maiúscula. É uma teofania. No velho, Jesus não tinha vindo ainda. E aqui é o próprio Deus que se manifestou para ele. Quando é o anjo do Senhor, o príncipe que aceita a adoração, é o nosso Jesus, ou o nosso Deus. É a Trindade. Quando é o servo, quando é o anjo do Senhor, que eu sou o anjo, ele não aceita a adoração. Primeiro Deus apareceu a Josué e encorajou ele, quando ele diz: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Primeiro nascer para nós obedecer, para as muralhas cair na nossa vida, nós temos que pisar no santo dos santos do Senhor. Nós temos que nos encontrar com o Senhor primeiro. Nós não podemos tirar as muralhas, aquilo que está ainda na nossa vida, se nós não entramos ainda lá no santo dos santos, se nós não nos encontramos com o Senhor na nossa vida. Nós queremos fazer tanta coisa, mas nós não damos liberdade para o Senhor agir na nossa vida. Quando o Senhor disse para Josué, quando ele disse: então, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou Josué e disse: é um dos nossos adversários. A espada é a palavra. É a palavra que nos convence do certo e do errado. É a palavra que tira o que está errado da nossa vida. É através da palavra que nós obedecemos aquilo que está na nossa vida. E eu te quero falar de fortaleza nessa noite. Fortaleza é um lugar fortificado, onde as pessoas se protegiam de algum ataque externo. É um castelo que nós construímos pedra sobre pedra na nossa vida. Nós levantamos as muralhas da nossa vida. Nós levantamos pedra sobre pedra. Quando eu não obedeço, quando eu não tenho fé suficiente para caminhar na presença do Senhor, aí eu já estou no quinto elo. A muralha ainda continua ali. Mas eu construí uma fortaleza na minha vida. Eu construí todos os dias com a minha falta de fé. Ah, mas eu venho na igreja, mas tu tem falta de fé. Eu coloco pedra sobre pedra. Suas paredes largas e altas, sólidas, foram edificadas através dos anos da nossa vida. Fortaleza na nossa vida são áreas que estão fechadas. Sabe aquela área fechada? Que a gente
Que é só nós e Deus. Isso é uma fortaleza na minha vida, meu. E eu quero abrir um pequeno parênteses. Que eu falo que a gente tem um grupo do grupo. Que é eu, a missionária Alexandra, a missionária Marcelo, o presbítero Marcos. Que a gente se reúne para estudar um livro. A gente descobriu muita fortaleza na nossa vida. Estudando um livro juntos. Nós os quatro sentados numa mesa. Nós descobrimos, não na vida de ninguém, na nossa vida. Aos anos nós botamos, são lugares que estão fechados na nossa vida. Que a gente acha que está tudo certo. É eu e Deus. Mas essa fortaleza são lugares impenetráveis, aonde a luz do Senhor ainda não iluminou. Quando nós temos fortaleza na nossa vida, coisas que tu pode dizer assim, ninguém sabe. Deus sabe. Deus sabe, que nem eu falei da nossa vida. Deus sabe. Mas Ele só vai tirar essa fortaleza, só vai quebrar essas muralhas. Quando tu disser, Senhor, comece a tirar as pedras. Eu vou tirar essa pedra da minha vida. Eu vou dar o primeiro passo hoje, quando eu rodear essa muralha. Eu vou dizer, Senhor, lá naquela fortaleza, da falta de fé, da falta de perdão, tira da minha vida. Aleluia. Fortalezas são fruto de mentira de Satanás pregada por longos anos na nossa vida. Aleluia. E acolhidas por nós. Sabe aquela situação, tu não vai conseguir. Não é para ti. Tu não vai passar dessa situação. Tu vai continuar assim. Fortaleza na nossa vida. Mentira que Ele colocou na nossa vida. E nós ficamos dentro da casa do Senhor, com fortaleza, lugares fechados na nossa vida. Aleluia. Pecados cometidos por longo tempo na nossa vida se tornam uma fortaleza. Além de ser iniquidade, porque tu sabe que está errado, porque a gente já conhece a verdade. Ela se torna uma fortaleza. Aleluia. Para nós tirar as muralhas, nós temos que tirar as fortalezas da nossa vida. Aleluia. Essa fortaleza passa a ser o domínio de Satanás. E a partir dali, ele vai atingindo outras áreas da nossa vida. Qual fortaleza que tu tem na tua vida ainda? Lugares aonde nós levantamos as paredes. Aquelas palavras, nunca mais vão fazer isso comigo. Fortaleza, tu começa a levantar as barreiras. Nunca mais eu vou passar por esta situação. Fortaleza na nossa vida. Às vezes passa algo no emprego, ou é humilhado, nunca mais ninguém vai me humilhar. Na família, fortaleza na nossa vida. Mas se nós não tirar essas pedras, a luz do Espírito Santo não pode entrar na nossa vida. E quando nós começamos nessa passagem, que Deus foi Josué, deu a direção para Josué, que ele tinha que rodear 7 vezes. Sabe quantos quilômetros tinha toda a cidade? 250 quilômetros. Eles rodearam. Ele não chamou, ele chamou aqui homens de guerra. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando uma vez. Assim farei por 6 dias, do capítulo 3. Ele não disse, diz aqueles que estavam murmurando no deserto contigo. Ele não disse, diz aqueles que ficaram lá. Josué viu tudo o que aconteceu, tudo que Deus fez na vida daquele povo. Ele viu a coluna de fogo, ele viu a nuvem, ele viu a providência, as codornizes, o maná. Ele viu a glória de Deus quando Moisés desceu do monte. Ele sabia de todos os milagres de Deus. Mas Deus não disse, chama aqueles murmuradores. Ele disse, chama os homens de guerra. Quer tirar a muralha da tua vida? Guerreia. Seja um guerreiro. Deus não disse que aquele que está prostrado, aquele que está se fazendo de coitado. Deus não vai falar comigo e contigo quando nós nos fizer de vítima. Ele mandou chamar os homens de guerra. E na frente, para te quebrar as muralhas, tu vai ter que guerrear. A nossa pastora abriu um culto falando no mundo espiritual, que a gente não sabe com quem a gente guerreia. Tu não sabe com quem tu
está guerreando. E o que ele disse? Os homens de guerra vão na frente. Chama os valentes. Aquelas muralhas tinham altura de mais de um prédio de 3 andares. De 9 a 10 metros, o missionário Alexandre já falou. De 4 a 6 de largura. Impossível humanamente que aquelas muralhas caíssem com o grito do povo. Mas quando nós obedecemos e temos uma fé sobrenatural, vai acontecer. O que é para Deus a muralha que está na minha vida e na tua? Se aquela que mais de 10 metros e mais de 6 caiu, essa não é nada. Mas a nossa fé é pouca, a nossa obediência é pouquíssima. E guerrear, nós não temos guerreiro nada. Nós não temos feito nada para Deus. Ah, mas eu sou atacado por um inimigo. Ele já é um derrotado, a minha Bíblia fala. Quando Davi foi vencer um gigante, em nome de quem ele foi? Em nome do Senhor dos Exércitos ele foi. Ele não foi no nome dele. Ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós colocamos o nome, nós nos colocamos na brecha e dissemos, e no 6, nos 4 diz assim, ó: 7 sacerdotes levarão as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando longamente a trombeta de chifre e ouvindo a voz dos unidos, os unidos dela, todo o povo gritará um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Tu leu, não leu? Às vezes não derrubamos a muralha da nossa vida, porque não queremos ficar no nosso lugar. Deus não disse, quando cair a muralha, vocês entrem no lugar mais fácil que tiver. E além a muralha, irmãos, ela não era reta. Ela tinha as colunas, tinha as torres de vigília, que fechava toda a cidade. A cidade foi fechada por causa das inundações das águas do Rio Jordão e dos animais que vinham. Então eles fecharam, rodearam a cidade. Ali, quando ele não disse, vocês entram na brecha mais fácil que tiver. Ele disse, cada qual em frente de si. Não está na tua Bíblia? O muro da cidade cairá abaixo, o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Às vezes não conseguimos entrar no propósito que Deus quer, porque eu quero ficar na frente do irmão, eu quero o lugar do outro, eu quero fazer como o outro está fazendo, mas é na minha frente que eu tenho que ir, não interessa que tamanho vai estar. Se eu vou ter que subir os escombros, vou ter que escalar, vou ter que pular, mas é na minha frente, é o meu propósito, é o meu caminhar com Deus. Não é na frente da pastora, não é na frente do pastor, não é na frente dos irmãos, é na minha frente. Cada qual vai cumprir o seu chamado perante Deus. Quando Deus falou, subirá cada um na sua frente. Ele não disse, vocês vão pela parte mais fácil. Ele podia ter aberto um caminho e abrir o mar vermelho para passar em seco. Ele podia tirar os escombros e dizer, entre. Não. Cada qual, aquilo que for para mim fazer, para te fazer, tu vai ter que fazer. Não sei quanto tempo eles levaram para subir os escombros, o que eles pularam, mas eles tiveram que fazer. Mas usa a tua fé, usa a tua obediência nessa noite para conseguir aquilo que tu quer, para tirar essa muralha da tua vida. Aleluia. E então no 6 ele diz assim, então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse, levai a arca da aliança. Os 7 sacerdotes levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade a quem estiver armado. Vocês viram? A quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Os guerreiros. Tem guerreiro do Senhor aqui hoje? O Senhor conhece o coração de cada um. Um coração disposto move o coração de Deus. Aleluia. Os guerreiros passem à frente. Os guerreiros vão na frente. Por que tem pessoas que continuam da mesma mesmice na presença de Deus? Porque eles não estão guerreando.
eles estão apegados na fé das pessoas, mas os guerreiros passam na frente. Aleluia. Então diz: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passa na frente da arca do Senhor, que é a presença de Deus. Assim foi como Josué dissera ao povo. E esses 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. A presença de Deus, quando nós obedecemos, a presença de Deus nos segue. Mas primeiro Josué teve um encontro com o Senhor. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nunca mais a gente é a mesma pessoa. Nunca mais a gente não tem mais para onde ir. A gente não consegue mais ficar sem a presença de Deus na nossa vida. A gente não sabe falar em outra língua sem ser das coisas de Deus, sem ser a nossa esperança que nós estamos reunidos aqui hoje. É o quê? A nossa salvação. É morar com o Senhor. Mas nós temos que tirar as fortalezas, muralhas da nossa vida. E não vai ser de qualquer maneira que nós vamos entrar lá. Mas cada um aonde Deus nos colocou. Cada um da maneira que Deus nos colocou. Aleluia. O 9 diz assim, ó: os homens armados iam diante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. No 10: porém o povo ordenara a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritais, então gritareis. Josué ouviu toda aquela murmuração durante os 40 anos no deserto. Ele ouviu tudo. O povo murmurou por tudo. Ele viu sair água da rocha. Ele viu tudo. E o povo continuou murmurando. E o que Deus diz aqui? Não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Às vezes não derrubamos, não alcançamos aquilo que Deus quer na nossa vida, porque é no nosso muito falar. Nós falamos muito e não guerreamos nada na presença do Senhor. A palavra de Deus que nós ganhamos sem palavras. Sem palavras. Um coração obediente. Deus sabe o que tu precisa. Quando ele diz assim, ó: porém o povo ordenara a Josué, aqueles 40 anos no deserto, eles falaram, eles murmuraram por tudo. Quando Deus mandou eles calar a boca, tem momentos que Deus se cala na nossa vida, e tem momentos que nós temos que nos calar na nossa vida, para nós receber aquilo que Deus quer. Às vezes nós falamos muito, queremos falar, mas não agradamos a Deus. Eu tenho que falar, não. Eclesiastes diz que é tempo para todas as coisas. É tempo de ir, de vir, de ficar calado, de falar, de chorar, de parar de chorar. E não é no muito falar que nós vamos conseguir. Vai ser da nossa obediência a Deus. Aleluia. E quando eles, porém, o povo ordenaram, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. O que a pastora disse para nós? Não falar quando nós rodeamos, para nós obedecer. Mas sabe o que eu tenho visto? Passo aqui, rodeio e saio lá. Quando sai lá, antes de sair na porta, já estão conversando. Tu já perdeu a tua bênção ali. Tu já levantou a muralha de novo. Quando nós obedecemos aquilo que Deus quer, nós ouvimos a voz de Deus. E antes de eu continuar lendo, eu quero mostrar uma coisa. Não precisa ver, eu vou só ler. Se os irmãos quiserem acompanhar, amém. No Salmo 95, versículo 10, fala sobre este versículo que eu li, que é Josué 6:10. 95:10, que diz assim: durante 40 anos, Deus falando, durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração errado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso.
Durante 40 anos, Deus esteve desgostoso daquele povo. E eu pensei muito nesse versículo. Será que Deus não está desgostoso no meio contigo? Com as nossas atitudes na presença dele? Quando, durante 40 anos, estive desgostoso com essa geração, a geração eleita, o povo de Israel, a geração escolhida por Deus, ele teve desgostoso. E o povo de coração errado não conhece os meus caminhos, mesmo vendo tudo que Deus fez, os cuidados de Deus. Às vezes nós vemos todos os livramentos, nós sabemos tudo que Deus fez na nossa vida, que Deus já fez na nossa casa, na nossa família. Nós continuamos com o coração endurecido na presença dele. E no 11 ele diz: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Se nós não guerrear, não tomar uma posição diante de Deus, nós não vamos entrar no descanso do Senhor na nossa vida. Por isso que ele mandou aquele povo para Josué, diz para eles se calarem. Durante 40 anos Deus estava ali, na nuvem, na coluna de fogo, mandou o maná, mandou as cordonizes, falou para Moisés, deu as tábuas da lei, mas eles continuaram um povo rebelde e murmurador. Às vezes nós estamos na presença do Senhor e continuamos falando muito, murmuramos e não edificamos nada da nossa vida na presença de Deus. Aleluia. E no 11 diz assim: assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez, e entraram no arraial e ali pernoitou. Josué não deixou sair daquilo que Deus tinha falado para ele. Porque às vezes nós olhamos para a nossa situação, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, com os olhos carnais. Nós não olhamos com os olhos espirituais. Se aquelas muralhas que tinham altura de quase um prédio de 3 metros ruiu, o que nós temos não é nada para Deus. Porque nós servimos um Deus que tudo pode. O pastor canta um louvor que diz que ele vai na frente, abrindo os caminhos, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Mas é lutar. O que eu te falo de guerreiro nesta noite? Para sair das fortalezas que nós vivemos na nossa vida, nós temos que guerrear. E não é com os outros, é com nós. Porque nós temos que admitir: eu fiz isso errado mesmo. Fui eu que construí pedra sobre pedra na minha vida. Fui eu que botei essa armadura. Fui eu que disse isso. Fui eu que fiquei nessa situação. Fui eu que fiz. Mas nós temos algo. A gente sempre a culpa é do irmão, é do inimigo. Mas quando nós olhamos para nós, eu te pergunto: qual fortaleza tu está? Não admitir uma fortaleza, não admite o erro. E não admitir, aleluia, não admitir vem de outra coisa. Aleluia, aleluia. Quando nós não admitimos, não, eu não errei, a gente está botando uma culpa que é nossa na mão do irmão. Aleluia. No 14 assim: no segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim o fez por 6 dias. Se nós olhar pelos olhos da fé, é possível. Mas se nós disser hoje, é possível nós caminhar 250 quilômetros no dia e voltar para o mesmo lugar? Não é. Não é. Mas eles fizeram. Deus conduziu eles. Eles rodearam toda a cidade. No último dia, eles rodearam 7 vezes. Quantos quilômetros eles andaram? 250 por dia. Num dia eles rodearam.
Às vezes nós não queremos fazer sacrifício nenhum para Deus. Eu quero tirar a muralha. Eu quero fazer isso. Mas eu não quero me sacrificar. Eu não quero dobrar meus joelhos e orar uma hora. Eu não quero me admitir aonde eu estou errada. Josué, ele obedeceu. Eu creio que muito contra gosto, ele continuou fazendo. Porque ele sabia aquele povo murmurador. Ele conhecia cada um deles. E às vezes nós murmuramos tanto, nós reclamamos tanto de Deus, que está bem pertinho de nós receber, da muralha cair, mas nós continuamos falando aquilo que Deus, para Deus na presença dele. Aleluia. No 15 diz assim: no 7º dia, na madrugada, no subir da alva, e na mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na última vez, quando os sacerdotes trocaram as trombetas, disse a Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A minha vitória e a tua vem da mão do Senhor. Quando nós obedecemos, obediência move o coração de Deus. Obediência gera bênção na minha vida e na tua. Quando nós obedecemos, a nossa casa é abençoada. Quando nós retrocedemos, a nossa casa retrocede. Quando nós retrocedemos na presença dele, muralhas, fortalezas se levantam na nossa vida. Aleluia. No 17 diz assim: porém toda a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiver com ela na casa, porquanto escolheu os mensageiros que enviamos. Deus poupou somente a vida de Raabe, porque ela escondeu os espias. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Quando nós lemos lá no Salmo 95, que ele estava desgostoso com aquele povo, com aquela nação, durante os 40 anos de murmuração. E eu comecei a trazer para a minha vida. Eu disse: Senhor, quantas vezes, Senhor, fica desgostoso com alguma atitude nossa, com alguma atitude minha? Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus com as nossas atitudes? Aquele povo que era a nação escolhida, durante 40 anos Deus ficou desgostoso deles. Quanto tempo ele está com alguma coisa no coração sobre a minha vida e a tua? Será que nós estamos agradando a Deus em todas as áreas da nossa vida? Será que ele tem dito: essa muralha já caiu, essa fortaleza te tirou? Aleluia, Jesus. Aleluia. No 18 diz assim: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-vos condenado, não tomeis assim, torneis maldito o arraial, Israel, os confundais. Nada podia pegar, Jó, somente as coisas no 19. Porém toda a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Por quê? O ouro, a prata e o ferro, eles podem ser purificados. Eles podem ser colocados no fogo. As outras coisas não. No 20, gritou pois o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo os unidos da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si a tomaram. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Tudo. Só Raabe e a sua família foi salva. Quando nós lemos isso, quando nós se deparamos com essa situação, nós começamos a pensar: o que está errado na nossa vida? Por que aquelas muralhas da nossa vida? Por que as barreiras da nossa vida?
as muralhas não caíram. Tem gente que as muralhas até tem uma. Tem mais de uma. A cidade de Jericó tinha apenas uma fortaleza no alto, porque eles andavam em cima da muralha. Qual muralha tu quer tirar da tua vida nessa noite? Mas tem que ser no lugar que tu está. É na tua frente, cada um na frente de si, diz o Senhor. Não vai ser na frente do irmão. Eu vou por aqui que é mais fácil. Não faça atalho. O caminho que eles poderiam percorrer em 15 dias, eles levaram 40 anos. Não faça atalho. Senhor, fecha teus olhos e comece a pensar. Vamos primeiro por partes. Qual a fortaleza que tu quer tirar da tua vida? Fortaleza, lugar forte, fortificado. É de não posso, não consigo. Eu estou sem foco, não consigo isso. Isso não é para mim. Aleluia. Começa a pensar. Qual a muralha que tu quer deixar aqui nessa noite? Comece a dizer para Deus. Qual a fortaleza que ela se torna o domínio de Satanás na nossa vida? Quando a luz do Espírito não entra, é um lugar, um quarto escuro. Aleluia. Às vezes pode achar, eu não vou conseguir, vai sim, em nome de Jesus. Josué olhou para aquelas muralhas. Josué, um homem que andava sempre junto com Moisés. Ele viu tudo. Ele passava mais tempo na tenda da congregação. Mas ele também era um guerreiro. Ele já tinha 80 anos aqui. Ele sabia o Deus que ele servia. Às vezes nós olhamos com os nossos olhos. É impossível para mim. Mas para Deus não é. É impossível para mim, Senhor, fazer a obra lá na minha casa, na vida do marido, do filho, da esposa, do esposo. Lá no meu trabalho, Jesus. No meio da igreja. Mas pelos olhos do Senhor eu posso. E eu vou, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Muralha, qual fortaleza tu quer tirar da tua vida? Fortaleza é aquele lugar que a luz do Senhor ainda não penetrou. Aleluia. Comece a dizer para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor entre nessa fortaleza lá na minha vida. Fortaleza que eu fui rejeitado, Jesus. Que eu sou assim. De eu não admitir, Senhor. A última palavra tem que ser minha. Essa fortaleza na minha vida, Senhor, eu quero ser quebrada. Eu quero subir e escalar no meu lugar. No lugar que o Senhor me colocou, Senhor. Mas eu quero fazer a tua vontade. Comece a dizer para Deus: Senhor, essa muralha que eu tenho carregado tanto tempo, eu quero deixar aqui nessa noite, porque eu quero te agradar, Senhor. Se eu estive na tua presença e te desagradei, a partir de hoje eu quero te agradar. Eu quero te agradar, Jesus. Comece a dizer para Ele: eu quero te agradar com a minha vida, com a minha obediência, com a minha fé. Aleluia. Aleluia. Comece a dizer para Deus: qual a fortaleza? Qual a muralha que tu quer tirar da tua vida? É muralha do teu casamento? É muralha na vida dos filhos? Qual a muralha? Aleluia. E o Senhor diz: amar é uma decisão. Eu decido. Não adianta trocar. Não adianta ir para o outro lado. Eu decido. Aleluia. Qual a muralha? Qual a barreira que tu quer tirar hoje da tua vida? Comece a dizer para Deus: a barreira da opressão, da depressão,
da derrota. Cada muralha, cada volta tinha um significado. Todas as voltas, que hoje nós vamos dar a quinta volta na muralha. Eu não sei se tu deu nome para eles. Mas hoje, a muralha de hoje tem nome. Chama-se Fortaleza. Mas a fortaleza, ela não vai ficar de pé nessa noite. Ela vai ruir. Mas tu tem que dizer, Senhor, eu entrego essa fortaleza aqui. Eu entrego isso para ti nessa noite. Eu quero, Senhor, subir. Eu quero escalar, não sei o tempo que eu vou levar. Mas eu quero chegar no lugar que o Senhor preparou para mim. Cada um de nós temos um lugar na presença dEle. Comece a dizer, Senhor, tira, Senhor, isso de mim. Mas eu quero sentar no lugar que o Senhor tem preparado para mim. Eu não quero ir no meu irmão. Eu quero que o Senhor tenha preparado. Aleluia. Aleluia. Comece a dizer para Deus. A barreira. Será que tu tem fé? Para quando tu passar aqui hoje, sem falar uma palavra, só no último dia que nós vamos falar, tu já recebeu a tua vitória? Tu dizer, eu recebi. Não vai falar, tu vai pensar. Se o Senhor andava desgostoso comigo e contigo, a partir de hoje é uma nova história. Aleluia. Comece a dizer, Senhor, eu quero tirar isso da minha vida hoje. Amém. Aleluia.